Oi, crianças, boa tarde. Como vocês estão? Bom, espero que todos estejam bem. Hoje vamos dar continuidade ao nosso segundo capítulo, que vai falar sobre a respiração humana. Abram o livro de vocês na página 247. Vamos entender hoje como funciona o processo de respiração. O corpo humano. Sistema respiratório. O sistema respiratório é o responsável pela respiração. Nós obtemos o oxigênio ou pelo nariz ou pela boca. Ele passa pela faringe, pela laringe e pela traqueia e vai até os pulmões. Nos pulmões, há uma troca de oxigênio por dióxido de carbono. Os glóbulos vermelhos do sangue levam o oxigênio para todas as partes do corpo. O dióxido de carbono é uma substância nociva que temos que eliminar do nosso corpo. Fazendo o percurso contrário, dos pulmões até o nariz ou a boca, o dióxido de carbono é eliminado do organismo sem que você perceba. Ventilação pulmonar nada mais é que o percurso em que o oxigênio percorre dentro do nosso sistema respiratório. Ou seja, desde o momento que ele entra pelas nossas cavidades nasais até o momento que ele chega nos alvéolos pulmonares. E o processo de volta também. Os movimentos respiratórios vão ocorrer graças a um órgão chamado diafragma. Ele vai auxiliar no processo de inspiração e expiração. Um detalhe importante é que apenas os mamíferos possuem diafragma. Então, os demais animais vertebrados vão precisar do auxílio das musculaturas intercostais presentes nos seus corpos para realizar esse processo de respiração. Aqui no livro de vocês, nós vamos poder entender um pouco sobre o diafragma e os músculos intercostais. Aqui, os músculos intercostais localizam-se entre as costelas. O diafragma localiza-se abaixo dos pulmões e separa a cavidade torácica da abdominal. É muito importante ter em mente o que acontece no processo de inspiração e expiração. Na expiração, vamos utilizar os músculos intercostais e o diafragma. Ambos irão se contrair. Nesse processo, o volume da nossa caixa torácica aumenta. Vocês podem realizar esse processo agora mesmo. Inspirem o oxigênio que vocês vão ver que essa região da caixa torácica vai aumentar de volume. Dessa forma que o volume da caixa torácica aumenta, a pressão interna diminui e assim o oxigênio pode entrar. O volume e a pressão são inversamente proporcionais. Então, quando eu faço pressão, por exemplo, nessa folha de caderno, ela diminui de tamanho, ou seja, o seu volume diminui. Entretanto, quando eu libero essa pressão, o volume aumenta. Já na expiração, os músculos vão relaxar. Dessa forma, a pressão aumenta e o volume diminui. Então, quando vocês realizam o processo de inspiração, que vocês enchem a caixa torácica, e quando vocês realizam o processo de expiração, que vocês esvaziam a caixa torácica, ela diminui o seu volume. Podemos usar como exemplo este saco plástico. Imaginem ele como nosso pulmão. Aqui, ele está diminuindo a sua pressão e aumentando o seu volume. Quando nós realizamos o processo de expiração, a pressão vai aumentar. Consequentemente, o ar sai e o volume diminui. Como eu expliquei para vocês na aula passada, as trocas gasosas vão ocorrer nos alvéolos pulmonares e esse processo é chamado de hematose. Junto dos alvéolos estão os capilares sanguíneos. Eles vão trazer o sangue rico em CO2, ou seja, o sangue venoso. Quando esse sangue entra em contato com o alvéolo, o gás carbônico é sugado, vai passar por um processo de difusão e vai ser sugado para dentro
do alvéolo pulmonar. Dessa forma, ele vai ser eliminado no processo de expiração. Já o oxigênio passa pelo processo contrário. Dentro do nosso alvéolo vai estar grandes quantidades de oxigênio. Então, quando o alvéolo recebe o gás carbônico e elimina ele pega o oxigênio que está dentro do alvéolo e introduz, através da difusão, na hemoglobina, deixando assim, liberando pelo nosso corpo, o sangue arterial. Na página 250, no livro de vocês, vai ter uma breve explicação a respeito do gás oxigênio e do gás carbônico. O gás oxigênio, presente no sangue, é transferido para as células dos tecidos. Nelas, esse gás é utilizado para a obtenção de energia a partir da quebra das moléculas de glicose. Esse processo celular resulta na produção de gás carbônico, água e energia, que será utilizada pelas células para a realização de suas atividades, como a contração muscular. O gás carbônico, produzido pelas células, é transferido ao sangue presente nos capilares e transportado até os pulmões, onde será liberado à atmosfera terrestre através da expiração. É isso, crianças. Esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, realizem a atividade da página 254, 255 e 256. Nossa prova vai ser próxima semana, pessoal. Sexta-feira. O conteúdo vai ser alimentação humana e o sistema respiratório que nós acabamos de concluir. Qualquer dúvida, vocês podem vir falar comigo. Obrigada pela atenção de vocês.